Olá, irmãos, graças e paz. Eu me chamo Luiz Manuel, sou membro desta igreja e hoje quero compartilhar com os irmãos um assunto bem importante para nós, como já vem sendo falado, que é a fé. Mas especificamente hoje vamos falar sobre a fé que nos leva à salvação. Portanto, meus irmãos, queria compartilhar com vocês o versículo que está em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, Romanos capítulo 10, versículo 17. Hoje a gente vai tratar sobre o assunto da fé, a fé especificamente que nos leva à salvação. E o que geralmente pensamos a respeito da fé, ou podemos até ter uma percepção errada a respeito do que é a fé. E a fé, inclusive, é um assunto muito importante para nós como cristãos, pois a nossa salvação se baseia na fé, na obra de Cristo, na fé na obra de Cristo. Pois bem, meus irmãos, fé é muito mais do que um pensamento positivo. E fé é muito mais daquilo que muitas vezes pensamos. Pensamos em milagres, pensamos em sinais, pensamos em maravilhas. Mas fé é muito mais do que isso. Mas o que seria realmente a fé? Pois bem, numa definição simples, digamos, ou baseado no que a Bíblia diz, fé é confiança total. Fé é um crer firme, fé é uma dependência pessoal. Nas palavras de Lutero, a respeito da justificação pela fé, Lutero falou o seguinte: fé é simplesmente tomar posse de Cristo, é receber o que Cristo fez. Simples. É importante sabermos que esta fé se diferencia da fé comum, da fé natural que todos nós temos. É a fé sobrenatural ou fé salvífica, fé para a salvação. Pois bem, esta fé é dada por Deus, como está escrito lá em Romanos, em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então fica claro que a fé é um dom de Deus para nós. E visto que a salvação é a obra de Deus, a fé só pode ser dada por Deus. Alguém já diz: ninguém pode crer em Deus sem uma fé operada por Deus. Certa vez, em Atos capítulo 16, versículo 14, Paulo estava pregando a uma multidão, e entre essas pessoas que estavam atentando para a mensagem, encontrava-se uma mulher chamada Lídia, a qual Deus abriu o seu coração para que atentasse às palavras de Paulo. Ou seja, muito mais do que as palavras de Paulo, era a mensagem do Evangelho, eram as boas novas. Então, fica claro aqui que Deus é quem ilumina as mentes dos homens e Deus é quem cria, através da pregação, através da mensagem, a fé que os leva ao arrependimento e a fé em Cristo, a confiança total em Cristo. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, Paulo ressalta mais uma vez aqui a importância de nós ouvirmos a mensagem, ouvirmos o evangelho da verdade que nos salva, e então o processo da salvação acontece. Agora, meus irmãos, é importante vermos aqui no versículo que nós lemos em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Então, a importância, como eu já tinha falado, como eu acabei de falar, é importante ouvir a mensagem. Daí vem uma pergunta: será que nós ouvimos a real mensagem que cria fé nos nossos corações? Então, daí vem a importância de nós vermos de que é extremamente necessário que alguém ouça a mensagem para poder ter uma fé real em Cristo Jesus. Também podemos ver a importância da evangelização nesse contexto, a importância das missões. Inclusive em Romanos 10, versículo 14, diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Então, assim, nossa fé não é uma fé ignorante, mas sim uma fé que requer de um conhecimento de Deus, que requer do ouvirmos o Evangelho para podermos ter fé em Deus, fé em Cristo e poder ser salvos. Meus irmãos, a fé está presente em todos os estágios da nossa vida cristã, em todos os estágios da nossa salvação. Por exemplo, nós cremos no começo, nós estamos crendo e nós creremos que seremos salvos. Então, nós tivemos fé na conversão.
quando ouvimos a mensagem do Evangelho e o que isso acabou causando? Bom, isso acabou no momento em que nós cremos em Cristo, no momento em que nós ouvimos a mensagem, se realmente ouvimos a mensagem e tivemos fé em Cristo, se nós realmente somos convertidos, então no momento em que tivemos fé em Cristo, ao ouvirmos o Evangelho, ao ouvirmos as boas novas de Deus, a mensagem da verdade, nós somos justificados pela fé. Mas o que é isso, ser justificado? Bom, ser justificado mediante a fé é quando nós cremos em Cristo e nesse momento Deus nos declara como justos diante da sua presença, ou seja, Ele nos colocou no status de justo. Pela justiça de Cristo, Ele depositou a justiça de Cristo, o mérito de Cristo na nossa conta. E agora, embora pecadores, somos declarados justos diante da presença do Pai. Temos uma posição favorável diante de Deus. Mas tudo isso aconteceu depois de ouvirmos a mensagem, depois de ouvirmos o Evangelho, a pregação das boas novas, a mensagem da verdade, a mensagem verdadeira. Esta justificação somente se dá pela fé, pois é pela fé que tudo vai acontecendo do início ao fim. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E em Gálatas 3,13, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, ou seja, a salvação, chegasse também aos gentios, chegasse a nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então nós podemos ver que em todo esse processo de salvação, a fé está presente e sempre estará presente. E também cabe destacar que essa fé não é só uma fé que se manifestou no começo, quando cremos no início, mas também uma fé pela qual estamos sendo salvos. Nós estamos sendo salvos. Estamos sendo salvos de quê? Bom, estamos sendo salvos do que fomos salvos no início. Salvos da ira, salvos do juízo, salvos da ira de Deus, salvos do inferno. Estamos sendo salvos do nosso egoísmo, estamos sendo salvos do nosso pecado. Então, nós a cada dia estamos sendo salvos e nos mantemos firmes por causa da fé em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: o justo viverá pela fé. Portanto, o que isso significa? Significa que toda a vida do cristão é uma dependência constante, é uma dependência total, é uma confiança plena em Deus. Portanto, essa é a vida que agrada a Deus, a vida de o justo viverá pela fé todos os seus dias. Mas como isso se manifesta? Se manifesta quando nós cremos nas promessas de Deus. Crer é ter fé. É ter fé. Então, nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos naquilo que Cristo já fez por nós. Em Romanos 4:25, e seguindo para o capítulo 5, versículo 1, diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. No capítulo 5, versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificados mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que isso significa? Muitas vezes, toda vez que eu peco, eu crio uma razão para duvidar que fui aceito por Deus e questiono meu futuro com Deus. Porém, dia após dia, a doutrina da justificação pela fé fala de paz à minha alma. Muitas vezes tendemos a cair nesse cristianismo de desempenho, que se faço, sou aceito, se não faço, sou condenado. Portanto, meus irmãos, não é que devamos nós descuidar as disciplinas espirituais e todos os dias nossos deveres para com Deus, mas é que sabemos e temos paz em nossa mente e cremos pela fé que Cristo já fez toda a obra. Quando ele diz em João, capítulo 19, versículo 30, ele diz: consumado está, ele está dizendo: não há mais nenhuma tarefa para ser feita, não há mais nenhuma obra para ser feita. Antes bem, a expiação foi plena, eu já fiz tudo. Agora cabe a nós acreditarmos e apoiar-nos em Cristo. É como a definição de fé que falamos no começo. É tomar posse de Cristo, é receber aquilo que Cristo já fez por nós. Isso é fé. Essa é a fé presente e é dessa forma que a fé presente deve se manifestar todos os dias na nossa vida. Pois bem, corremos sim esse perigo de cairmos no legalismo, no cristianismo de desempenho. Porém, Deus não é glorificado com isso. Deus é glorificado quando o justo vive pela fé, crendo naquilo que Deus já fez por ele. Você não precisa mais fazer nada. É claro que nossa fé agora
Nós nos apoiamos em Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa fé está em Cristo. E agora, qual a nossa resposta? Nossa resposta é responder em obediência por aquilo que Deus já fez por nós. Mas não confiarmos naquilo que podemos fazer para sermos aceitos em Deus, porque já somos aceitos em Deus pelo que Cristo já fez. E recebemos isso pela fé. Por último, a finalidade da nossa fé, o objetivo final da nossa fé é a salvação das nossas almas. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9 diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, por fim, no final, essa nossa fé nos levará à salvação das nossas almas. Como justificação é um ato de Deus, se baseia na obra completa de Cristo, estamos seguros. A justificação tem uma orientação futura, a absolvição no dia do juízo. Mas a justificação também representa segurança no presente, de que o veredicto final nos será favorável. Então, meus irmãos, é necessário que compreendamos, que entendamos que a fé nos leva à salvação e que é muito importante. A justificação caminha junta com a fé. É por isso que eu estou tocando nesse assunto de justificação constantemente. Então, a fé nos leva à salvação do começo ao fim. Nós cremos e nós creremos. É importante destacar também que nossa fé dada por Deus ela é indestrutível, mas ela pode se tornar fraca ou ela pode se tornar forte. É por isso que precisamos a cada dia fazer lembretes constantes ou pregar a nós mesmos o Evangelho, para que tenhamos a consciência correta e para que possamos levar e viver a vida diariamente, a vida que agrada a Deus. Qual a vida que agrada a Deus? Aquela que é vivida pela fé. Que Deus nos abençoe.